Vamos iniciar nesse dia com mais uma aula do curso Departamento de Tireoide. E hoje o tema é de um grande amigo meu, o professor doutor Flávio Carneiro Rojage, livre-docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. E o tema que ele vai falar é algo pouco explorado e que tem tido muita relevância atualmente em virtude do aumento da incidência, da descoberta, né, na realidade, da prevalência dos cânceres de tireoide, mas nas formas iniciais. E o tema, então, que coube a ele é vigilância ativa em câncer de tireoide, evidências atuais e situação da América do Sul. Flavinho, todos os microfones vão ficar desativados, o meu também, e vamos prestar a sua aula, vamos deixar as perguntas. Por favor, pode enviar aqui pelo bate-papo ou no questions, no query, aqui do lado, nesse ícone. E ao final da apresentação, vamos perguntar para o Dr. Flávio. Então, por favor, Dr. Flávio, o púlpito online é seu. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. A parte mais importante do currículo, como eu brinquei com você, é termos amigos. Espero que os amigos que estejam ouvindo a aula aproveitem. Eu estou à disposição de vocês. Obviamente, vamos para frente, né? Eu não tenho conflito de interesse nenhum com relação a esse assunto. Talvez o que eu possa dizer é que um cirurgião falando sobre não operar e só observar, talvez seja um grande conflito pessoal, mas não um conflito de interesse, né? Então, e se vocês olharem a foto da esquerda, não é uma foto de uma cirurgia, é uma foto de uma dissecção lá na faculdade. Nos tempos que ainda nós podíamos usar os cadáveres frescos, agora com o tempo da pandemia, essa situação está parada por enquanto, em determinadas situações, não tem mais necropsias, e é uma pena, porque a gente carregava muitos trabalhos pela frente, né? Então, vamos lá. Este trabalho do professor Ito, que esteve em nosso congresso em 2015, lá em Natal, eu chamaria de inspiração. A primeira vez que eu tive contato com um trabalho do professor Ito foi apresentado pelo Dr. Felipe Vanderlei. E o Dr. Felipe Vanderlei era um pós-graduando ainda, a gente tinha algumas reuniões na antiga departamento de pós-graduação lá da Unimed. Isso talvez você tenha participado, Juliano, lá em 1900 não, mas é quase, viu? 2004. E o Felipe trouxe os primeiros relatos do professor Ito, e a gente ficou bastante surpreso com aquela postura de não operar carcinomas papilíferos de tireoide, e ele já trazia alguns relatos bastante interessantes. Essa coorte do professor Ito foi melhor apresentada e publicada em 2017, esse trabalho de 2017. Agora, em 2021, tem um outro trabalho que ele faz uma atualização e tem algumas considerações, eu vou apresentar ao final. E este trabalho do professor Ito acabou levando a também uma nova situação de outras publicações. Mas vamos dar uma esmiuçadinha nesse trabalho. Então, vejam esse trabalho bastante interessante, com mais de 1.200 pacientes, sendo que, se a gente levar em consideração o que ele publica, né, então os resultados dele são bastante animadores em termos da gente não fazer nada. E o trabalho que veio na sequência, que eu também coloco como inspirador, pessoal, é o trabalho carregado lá no Memorial Hospital, já capitaneado pelo Dr. Michael Tuttle, mas com todo o staff lá do Memorial, e é um trabalho também recente, publicado em 2017, e eles até aumentam a abrangência dos tumores observados. O trabalho do professor Ito ia até 1 centímetro, lá no Memorial, a 1,5 centímetros, né? E de modo, então, que isto foi inspiração da tal chamada observação ativa, que eu agora apresento a vocês. E esta aula, deixa eu contar para vocês, montei essa aula em dezembro do ano passado, exatamente há 6 meses, por ordem do Congresso Mundial de Câncer de Tireoide, que teria sido realizado na China,
E o que aconteceu com essa situação? O congresso presencial não houve, mas eu tive que gravar uma aula bastante semelhante a essa e enviar para o congresso, que acabou ocorrendo em dezembro, lá na China, em horários que talvez poucos de nós tenhamos aproveitado, né? Então, nessa situação da observação ativa, eu levei a cabo algumas situações. Então, vamos procurar os trabalhos que foram feitos na América Latina. Eu também acabei realizando um pequeno questionário, buscando diretrizes institucionais e pesquisas relacionadas a essa chamada observação ativa. E, por fim, com a ajuda da literatura vigente, principalmente a literatura da América Latina, eu procurei levar nesta aula, e vocês terão a mesma situação neste bate-papo que nós estamos fazendo, uma discussão sobre essa observação ativa. Então, dessa maneira, vamos caminhar na literatura e vamos dar uma esmiuçadinha, voltando de novo aqui para o trabalho do professor Ito, né? Então, eu acabei fazendo algumas coisas de grifar para vocês verem. Esse trabalho já começa tendo algumas definições do microcarcinoma de tireoide que a gente precisa prestar atenção, né? Que o trabalho chama microcarcinoma papilífero e ele não depende se o carcinoma é de baixo ou de alto risco. Então, essa é uma situação que já me deixa incomodado ao ler o paper do professor Ito, e que a gente deve entender que isso, por definição, é um microcarcinoma, é o que tem menor igual a 1 centímetro. Isso já deixa a gente bastante incomodado, como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque nós sabemos que tem tumores menores que 1 centímetro que dão trabalho, muitas vezes dão trabalho, metástase, enfim, todas essas coisas, né? Mas também nesse trabalho ele coloca as contraindicações, né? Quais eram as contraindicações? Um paciente que já apresentasse metástase ou linfonodal à distância, sinais ou possibilidade potencial de invasão de nervos ou da traqueia, a punção mostrando um grau de malignidade maior, que é muito raro, né, na punção a gente conseguir isto. Então, nós temos até nos deparado ultimamente com um aumento da classificação, não classificação, mas da caracterização de Robiney, células altas, e aí isso seria uma das contraindicações. E casos cujo o crescimento aparecesse a olhos nus na observação, né? Então, todas essas são contraindicações que estão bem colocadas no trabalho, e ele coloca situações bastante interessantes de como um tumor, ainda que perto da traqueia, veja, ele até acha que um tumor, ainda que perto da traqueia, pode ser observado dependendo do risco, do ângulo que o tumor forma com a traqueia. Particularmente, aqui vou dar minha opinião, acho um tanto quanto difícil a gente ter essa caracterização só pela ultrassonografia com relação a essa invasão. Eu acho que essa é uma das coisas que, se o nódulo está muito perto da traqueia, a gente deve ser bastante cuidadoso com essa indicação, né? E, finalmente, vou voltar para trás, e, finalmente, ele traz os resultados que eu até já apresentei logo no começo para vocês. E esses resultados bastante promissores, né, mostrando que só 8% dos pacientes mostraram crescimento e 3,8% dos pacientes apresentaram metástase na observação de 10 anos. Portanto, mais que 85%, esse é o número que eu estou arredondando para que vocês raciocinem, se não tiveram nenhum problema durante essa observação, uma observação de longo tempo. E, portanto, por isso que eu chamo essa situação de inspiradora, né? Inspiradora para quem realmente começa a pensar sobre isso. E o custo da observação para o carcinoma papilífero de baixo risco, na visão deles, lá no Japão, foi um custo menor do que o tratamento cirúrgico. E se vocês tiveram a oportunidade de ler o trabalho como um todo, inclusive usando outras estratégias, como a radiofrequência, ou mesmo como cirurgias, ele continua achando que o custo da observação é menor. E vejam vocês, eu acho que isto vai ser um fator muito importante nas decisões das próximas diretrizes das associações
de estudos da glândula tireoide nos próximos anos. Então, o congresso que virá, o doutor Leandro já falou para mim que ele vai tentar ter uma prévia da ata que vai ser este ano ainda, e acho que realmente a observação ativa virá com muita força, né? Muito bem. Então, agora eu busquei na literatura trazer resultados para vocês que fossem da América Latina, já que tanto os resultados lá do Memorial quanto os resultados do Dr. Ito são bastante, como eu já disse, estou voltando na palavra, inspiradores. Então vejam esse trabalho de Álvaro Sanabria, isso o Dr. Juliano conhece melhor, o Dr. Álvaro Sanabria, com 102 pacientes, e já publicado em 2019. Vejam os números muito parecidos: 80% de estabilidade e 13% necessitaram de operação. Ou seja, estão batendo com os números lá do Ito e do que o Tuttle está vendo. Outro trabalho muito bem conduzido, e talvez seja o trabalho mais representativo da América Latina, seja o trabalho do Dr. Fabian Pitoia, Buenos Aires, com 136 pacientes, e aí o número, de novo, 85% dos pacientes com doença estável, sem necessidade de abordagem. E só 4%, muito parecido com o número do Ito e do Tuttle, que apresentaram metástase e metástase em crescimento durante a observação. Então, são trabalhos que realmente conseguem repetir o que eu chamei dos trabalhos inspiradores, né? E no nosso meio, um trabalho carreado pelo Dr. Pedro Wesley Rosário, que é de Belo Horizonte, um trabalho com 70 pacientes, e este é ainda mais promissor ainda. Só um paciente apresentou progressão do tumor, precisando de tratamento. Então vejam vocês que realmente esses trabalhos latino-americanos, sendo um nacional, apresentam resultados absolutamente semelhantes ao que trouxe a voga, essa estratégia de manejar o paciente portador do carcinoma papilífero de tireoide, aquele do microcarcinoma de tireoide. Agora, vamos lá, convenhamos, né? São poucos os trabalhos e eu diria para vocês, com o número de pacientes ainda pequenos. Essas são críticas minhas ao ler esses pacientes. O trabalho do Ito é um trabalho, como falam os grandes avaliadores de trabalhos, é um trabalho muito mais robusto, trabalho que já tem perto de 20 anos ou mais de observação, e com mais de 1.700 pacientes, e continua nessa situação de manter a observação ativa. Agora, quem faz? Vamos ver quem faz essa estratégia, né? Obviamente, quem faz? Os 3 trabalhos na América Latina são as pessoas que fazem. Então, nós temos um grupo na Colômbia, nós temos um grupo na Argentina e temos um grupo brasileiro fazendo, e já com trabalhos publicados, né? E nessa situação, eu consultei 14 instituições brasileiras, lá em dezembro de 2020. Então, vocês vejam que foram instituições que são formadoras de endocrinologistas e cirurgiões de cabeça e pescoço, com força, né? São, de novo, usando a palavra, são instituições robustas no nosso país, e nessa situação, só uma tem um protocolo iniciado e já sendo realizado, a Santa Casa de São Paulo, e que a notícia era que em dezembro de 2020 apresentaram já 15 pacientes que estavam sendo feita esta observação ativa. Essa era a notícia que eu tinha, e obviamente sem nenhuma publicação. Isso foi uma pesquisa, um surveyzinho bastante singelo que eu fiz em dezembro de 2020 para entender a situação brasileira e da América do Sul, né? E um grupo em Santiago do Chile também que parece que estava fazendo fora do Brasil, né? Então, vejam, nessa situação, um protocolo iniciado, um grupo em Santiago do Chile, e como eu tive a oportunidade de conversar com endocrinologistas que realmente estão ligados à tireoidologia, todos eles falavam que tinham casos isolados, ou seja, que tinham pacientes que estavam em observação ativa, ou porque não quiseram operar, ou porque foi sugerido a esses pacientes,
Então, todas essas situações que nós temos mostram quem faz isto. Agora, por que será que, no final das contas, nós que trabalhamos com isso, temos ainda uma situação de coorte de pacientes muito diferente daquela dos japoneses, dos americanos? O que será que acontece para que a gente não tenha tudo isso, né? Então, vamos ver quais são as dificuldades apontadas nesses trabalhos que eu acabei lendo, né? Então, vamos lá. Trabalho do Dr. Pitoia, e aí eu trouxe o trabalho, destaquei o trabalho, está aqui à esquerda uma cópia do trabalho, e, interessantemente, eu trouxe aqui em inglês qual é a situação que ele encontra de dificuldade, né? Então, vamos aqui entender. Apesar dessa situação econômica do nosso país, 1/4 só dos pacientes aceitam a modalidade de observação ativa. Então, o que o Dr. Pitoia, lá em Buenos Aires, na Argentina, avaliou é que, olha, quando chega um paciente com microcarcinoma, eu ofereço a estratégia de uma observação ativa, eu dou um conforto para ele, eu falo que ele está numa situação de pesquisa, entretanto, de cada 10 pacientes, menos que 3 querem fazer a observação ativa. Então, assim, a vontade do paciente é um problema. E aí, esse número é claro quando a gente vê o número deles, 164 pacientes, 75%, 123, optaram pela cirurgia imediata. O número de 41 optaram pela observação, mas 123 falaram, não, eu quero ser operado. Tudo bem, guardem esses números para vocês. Agora, e a situação aqui no Brasil, que teve uma aceitação de 80%? Como é que é? Se a gente esmiuça o trabalho do Dr. Pedro Wesley Rosário, o que a gente vê? Olha, isso é interessante, né? Então, vejam, 20%, 18,7%, optaram pela cirurgia imediatamente. 15% depois da apresentação falaram, não, eu quero ser observado, eu não quero ser operado. Agora, da maneira como foi carreada, levada a pesquisa pelo Dr. Pedro Rosário, 66,2% dos pacientes delegaram a decisão para o que o médico propôs. Não, doutor, faz o que o senhor acha que é melhor, eu vou seguir o que o senhor está falando. Essa é uma situação bastante interessante. Isso mostra um comportamento aqui no Brasil diferente, né? Porque, veja, se na Argentina 75% falam assim, eu quero ser operado, aqui 66% falam assim, eu vou confiar no médico. Vejam que isso é uma situação interessante. Então, a preferência do médico, isso está escrito, são palavras retiradas do trabalho do Pedro Wesley Rosário, foi decisivo para que a gente tivesse uma aderência desse tratamento. Então, vejam vocês que as dificuldades que nós temos e por isso que temos 3 trabalhos, seja talvez na aderência. Agora, por que será que eu tenho essa diferença de 80% e 25%? Né? Por que será que isso acontece? A gente, às vezes, tem que ficar olhando o que está acontecendo e entender. Né? Veja, se nós pegarmos esse editorial publicado na revista da Sociedade Brasileira de Oncologia e Metabologia e feito pelo professor Cláudio Cerneia, ele coloca claramente e é um editorial, a sua opinião, que as diferenças biopsicossociais são absolutamente diferentes dos japoneses. Bom, isso é verdade. Por outro lado, eu gostaria de trazer de vocês nessa discussão que vocês entendam que, eventualmente, o paciente brasileiro ainda tem uma diferença ainda maior dos pacientes da América do Sul. Ele tem muito ouvido para o que o médico fala. E outra coisa, né? O Dr. Cláudio Cerneia até provoca que a gente sugira não fazer uma observação ativa, né? Mas sim uma observação efetiva, e que ele acha que isso não é muitas vezes possíveis, essa observação efetiva seja possível na América do Sul. Muito bem, já passando agora, veja, aquilo foi a posição de um cirurgião num editorial da SBEM. No mesmo número, nós temos o editorial
assinado por 3 clínicos, 3 tiroidologistas bastante conhecidos, a doutora Débora Danilovic, lá do Serviço de Endocrinologia do Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina, o Dr. João Roberto Martins, que é da Escola Paulista de Medicina, e a doutora Ana Luísa Maia, do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas, que colocam bem no seu editorial que, considerando a disparidade no acesso à saúde, possivelmente a implementação da observação ativa deve ser feita em ambiente acadêmico. E, assim como aconteceu, com protocolos institucionais, ou seja, talvez nós tenhamos que ter muito cuidado com a história de estabelecer a observação ativa em casos isolados, por conta dessa situação que eles falam, né? E, na verdade, nós temos isso muito claro na situação que o próprio Ito agora publicou em 2021. Se a gente olhar nas conclusões, ele acha que a decisão para se ir para uma observação ativa é necessário o quê? É necessário um time multidisciplinar, ou seja, o endocrinologista, o cirurgião, eventualmente o médico nuclear, eventualmente o radiologista, e todo mundo decidir se aquele paciente deve fazer isso. De modo, então, que, lógico, que considerando todas essas desigualdades na América do Sul, e bem como se indica a observação ativa, eu acho que a gente pode chegar na seguinte situação. Olha, os trabalhos são poucos, gente, muito poucos ainda para a gente tomar decisões e oferecer isto em nível de casos isolados, consultório, hospitais que não sejam institucionais. Os protocolos são poucos, os institucionais. Então, nesse meu survey que eu falei para vocês, nessa minha pesquisa, eu só consegui avaliar a Santa Casa com o protocolo e com pouquíssimos pacientes, além dos trabalhos mostrados nas publicações. Existe uma dificuldade de implementar, e essa dificuldade de implementar ficou clara para nós, né? Quando o Pitoia mostra que, veja, olha que interessante isso, 75% dos pacientes falam, não, eu não quero. As diferenças biopsicossociais são claras entre os povos da América Latina e os povos aí estudados, seja nos Estados Unidos, seja no Japão. E realmente nós temos que levar muito em consideração essa disparidade no acesso aos serviços de saúde. Agora, vamos lá. É possível a gente fazer observação ativa. É possível, e eu diria a vocês, com 85% de estabilidade de casos, e esses resultados foram reproduzidos, ainda que poucos trabalhos e com poucos doentes, aqui na América do Sul, é muito possível. Então, eu diria que esta é uma estratégia que deve pensar em ser implementada, porque certamente ela vai ter impacto em custos e vai ter impacto em muita situação da vida, né? Agora, se a gente botar um olhar no futuro, e eu estou terminando, sim, olhem bem com relação a esses custos. Talvez, isso é opinião minha, aqui de quem está falando para vocês, talvez essa observação ativa tenha que ser pareada com estudos genéticos de agressividade, já que nem sempre a punção consegue fazer o que o próprio Ito falou, de casos mais agressivos, né? Agora, o tratamento não cirúrgico deve entrar cada vez mais em todas as doenças da cabeça e pescoço. E por que não num dos tumores menos agressivos da economia humana? Então, a observação ativa, ainda que nós sejamos cirurgiões e tenhamos o conflito, como eu falei desde o começo, de não operar, talvez ela passe a ser mais recomendada do que foi até o momento. Então, todos nós que lidamos com as doenças da tireoide, vamos precisar lidar com esta nova estratégia. E é melhor que ela venha a ser pesquisada em protocolos institucionais nos grandes centros, para que a gente possa fazer o que o Dr. Cerneia falou, uma observação efetiva. E aí, comparar se realmente os custos
da observação ativa, de outros tipos de tratamento que aparecem agora, como a radioablação, né, e a gente precisa estudar se isso é bom ou não é. E, finalmente, a cirurgia, e ainda que a cirurgia venha não parcial, o que é menos custoso para o sistema de saúde nacional e da América Latina? Então, acho que tudo isso precisa entrar nas equações, nas situações de avaliação, e nós não vamos poder nos privar de entender melhor dessa tal observação ativa. Então, como eu disse ao Juliano, eu achava que essa aula ela ia terminar aí com uma meia hora, mais ou menos, não chegaria a 40 minutos. Eu estou batendo aqui os 28 minutos. Eu acho que é bastante interessante a gente trocar um pouco de ideia, já que eu caminhei, eu conheci um pouquinho mais dessa literatura e conversar com vocês. Semana passada teve um encontro capitaneado pela pessoal da endocrinologia lá da Faculdade de Medicina com o doutor Ito, e ele falou muito lá no Japão e na Coreia que eles estão tendo muita dificuldade financeira com a radioablação e que a observação ativa tem ganhado muito força lá nessa história por questões exatamente financeiras. Então, Juliano, está aberto, você pode começar perguntando, não sei se tem coisas no chat, eu estou à disposição de todo mundo e eu vou parar a minha apresentação aqui, tá bom? Tá bom. Flavinho, como sempre, né, bem didático, sucinto e com uma linha de raciocínio que a gente consegue compreender melhor. O tema é relativamente novo, né, aqui no Brasil. Desde quando nós nos falamos a primeira vez que o Felipe apresentou, eu ainda estava no grupo com você, mas foi caminhando devagar, porque o que nós percebemos é que é necessário tempo ao tempo para que sofra essa atitude, ou seja, da vigilância ativa, sofrer o crivo do tempo. E olha só esse dado interessante que você disse, que na Coreia, o fato de você intervir no carcinoma, no diagnóstico do microcarcinoma, com radiofrequência, por exemplo, aumenta o custo, que, embora seja um pouco menor que a cirurgia, é um custo e é diferente do que só a observação, embora só a observação também tenha por conta dos exames. Nós temos uma pergunta aqui do José Gabriel Miranda Paixão, justamente por esse estigma que existe no câncer de tireoide, e especificamente no microcarcinoma de tireoide. Será que não tem uma tendência para mudar o nome para esses de baixo risco, e assim o paciente consegue compreender um pouco melhor e aceitar a observação ativa? Que isso resolveria, em parte, alguns problemas, e nós sabemos que, pela estatística que você apresentou, Flávio, cerca de 8%, perdão, 3% só que 3 a 4% que progrediriam e seriam necessários, então, a intervenção de cirurgia. A gente sairia de um custo de quase 96% de cirurgia e intervenção no paciente para um custo de 4%. É uma redução significativa e que, muitas vezes, em muitos centros, por dificuldades outras que nosso país de dimensão continental tem, poderia resolver o problema. Mas o estigma do nome da doença, de câncer, é que chama mais atenção. Então, o José Gabriel está perguntando, será que tem uma tendência, então, para a mudança do nome de microcarcinoma de baixo risco? Você percebeu alguma coisa? Pois é, eu acho que essa história, esse meu colega está falando, é uma coisa que nós temos que discutir mais nos fóruns adequados, porque às vezes só quando a gente chama, isso é um microcarcinoma, e a gente acaba não dando bola, nem sempre a gente está falando de uma doença que possa ser pouco agressiva, ela pode ser agressiva, né? Então, acho que a gente precisa mudar. Agora, aproveitando o que você falou, desses 3, 4%, veja que interessante, tem 2 dados interessantes. O Ito mostra no trabalho dele, se a gente esmiuçasse, que mesmo esses pacientes que tiveram evolução e que tiveram que ser operados, estão na mesma situação de bom prognóstico, eles não perderam o pior prognóstico deles. Número 1. Número 2, o trabalho do Fabian Pittoi, que ele acaba trazendo vamos dizer, esse queixume de que 25% só optaram pela observação ativa, ele também traz um dado muito interessante, que os pacientes operados sem a observação ativa tiveram, eu não sei o porquê, né? Isso aí a gente teria que desmiuçar um pouco melhor. Tiveram mais complicações cirúrgicas
do que aqueles que optaram pela observação ativa e tiveram que ser operados depois, que faz aí alguma coisa em torno de 4%. E eu diria para você o seguinte, óbvio, né? Aquele paciente que, essa é a minha interpretação, aquele paciente com observação ativa e que acabou indo por uma cirurgia depois, ele foi tratado de uma maneira talvez um pouco mais diligente do que aquele que entrou no hall de vamos operar e é mais uma tiroidectomia. Mas, de fato, 19% mais de complicações no grupo que foi operado diretamente, naquele grupo de 75%. Então, é uma coisa também para a gente começar a falar sobre por que será que isso aconteceu, né? Por que será que no grupo que foi operado em segundo tempo depois da observação teve menos complicações? De 19% não é um número pequeno, né? É um número grande. Não, então, são situações que realmente trazem. Então, respondendo para você, Miranda, eu diria para você, é uma coisa que nós precisamos começar a perguntar. A gente precisa começar a ver. Olha lá, tem um monte de coisa agora aqui, né? Sim, o Rodolfo, perdão, o José Williams perguntou, na mesma linha também, esses 4% que tiveram crescimento de seus tumores foram prejudicados? Você viu alguma coisa? Tanto no trabalho do Pitória... Não, esses pacientes não tiveram nenhum... Isso dado dos trabalhos, de todos os trabalhos. Os pacientes que tiveram progressão e que foram depois para o tratamento cirúrgico continuaram sendo de bom prognóstico. São pacientes que estão sendo seguidos e que não tiveram prejuízo. Não, os dois trabalhos, o do Tuttle também mostra muito claro isso, né? Sim. O Williams está perguntando se algum paciente se algum médico foi processado por deixar. Veja, Williams, o que eu estou achando nessa história toda é trazer para vocês. Veja, isso aí nós temos que chegar para um pouco. Se você tomar essa decisão de fazer uma observação ativa isoladamente no seu consultório, você precisa se vestir de todas as questões éticas, de falar que você explicou para o paciente, que ele quis isto e que ele tem que voltar periodicamente para fazer tudo isso. Por isso, Williams, que seria melhor fazer isso em instituições onde existem protocolos e que as coisas estão muito bem documentadas, né? O Felipe está falando, vigilância ativa pelo resto da vida versus cirurgias, considerando que o custo já são pacientes de baixo. Será que o custo realmente é menor? Felipe, eu tenho esta dúvida. Eu não sei se você considerar, tem um trabalho de vigilância ativa, se eu não me engano, europeu, custo... que depois de 16 anos, a vigilância ativa passa a ser tão cara quanto a cirurgia. Então, aí, se você vai ter que, em algum momento, falar, esse paciente está há tanto tempo tão bem que ele precisa mudar o padrão da vigilância ativa. Nós não temos essa resposta tão clara, né? Aí o professor Medina, lá em Santa Catarina, está dando parabéns para mim e acredita que para os mais novos faltou e faz as indicações muito precisas sugeridas pelo ITO. Tá bom, vamos falar. As indicações precisas pelo ITO são tumores menores que 1 centímetro, que estejam longe da traqueia ou que tenham aquela angulação mais adequada, não pode ser uma angulação invasiva, como mostrei para eles lá. E que, além disso, exatamente, e que não tenham citologia agressiva e nem sinais de metástases cervicais. Todos esses pacientes são indicados, que não têm todas essas situações, são indicados para fazer observação ativa. Completa, Juliano, desculpa. Sim, mas eu que peço perdão. Naquele primeira definição do ITO, lembra que acho que foi seu segundo ou terceiro slide, ele realmente ele só definiu como microcarcinoma o tamanho, mas não colocou as outras características mais agressivas. Que estudos mais recentes é que vão incluir o estudo genético disso, de mutações que possam caracterizar uma variante mais agressiva. Exatamente. Eu acho que isto vai ser fundamental para a gente tomar decisão em nível mais populacional, ou seja, nos pacientes que nós estamos fazendo observação ativa e que não tem marcadores de agressividade, a gente vai fazer isso com uma tranquilidade maior, né? Olha, e Flávio, o Rodolfo Maia... Faixa etária. Essa faixa etária é interessante, Bob, de falar, né? Que ele teve mais progressão de tumor nas faixas etárias mais jovens do que nos mais idosos, né? O que, na verdade, a gente antigamente achava que o tumor dos mais idosos era mais agressivo, mas ele teve mais progressão nos idosos. Muito bom. E, Flavinho, o Rodolfo, não sei se você respondeu, mas ele perguntou qual o tempo recomendado para vigilância ativa? Não tenho esse dado, não tenho. Alguém tem esse dado? Boa pergunta, viu, Rodolfo? Eu acho que não tem, viu, Rodolfo? E é isso que vai impactar, porque 16 anos empata
na verdade, o custo-efetividade da com a da vigilância cirurgia. ativa segundo esse trabalho europeu, 16 anos. Aí vai precisar do tempo, do custo e, na realidade, das complicações, comparando o grupo que foi operado antes e o grupo que foi operado depois desses que toparam 16 anos de operar, e se houve alguma mudança. Você mostrou que provou que 19% não tem. 19% foram operados, foram tranquilos. Exatamente. Muito bom. Agora, Flavinho, como você pode fazer para selecionar mais adequadamente os pacientes para a vigilância ativa? Então, você consideraria a idade, consideraria o sexo. A gente sabe que o carcinoma papilífero é mais agressivo no homem, tanto que a curva de sobrevida é quase a metade, e levaria em conta também comorbidade. Como é que você faria isso para selecionar nos pacientes? Eu acho que tem algumas coisas que voltam do passado, né? Por exemplo, um paciente que tem um microcarcinoma de tireoide, mas recebeu radioterapia por algum motivo, por exemplo, um câncer de mama. Acho que esse tumor é um pouco diferente daquele paciente que não recebeu, que é virgem. Obviamente, nós vamos precisar de especialistas olhando esse pescoço. Especialista, eu quero dizer, do ponto de vista do uso do ultrassom, que pode ser um cirurgião muito bem treinado, mas um bom radiologista talvez tenha mais experiência do que eu mesmo para fazer esse ultrassom, para avaliar linfonodos, para avaliar a proximidade da traqueia. Então, a laringoscopia também é um exame que vai ser importante. A gente não pode ter nenhuma alteração da prega vocal para escolher esse paciente, né? E eu diria para você que se o paciente tem mais que um nódulo, talvez a gente comece a ficar preocupado, porque se a gente tiver uma multicentricidade de tumores, e que nem sempre é fácil, talvez a gente tenha que tomar atenção para essa observação ativa, né? Então, acho que isso você falou. Nós temos que tomar atenção com a idade, nós temos que tomar atenção com linfonodos, nós temos que tomar atenção com história pregressa de radioterapia e nós temos que tomar atenção com o sexo, né? Tudo isso deve ser colocado nas equações de quem vai ser escolhido para observação ativa. Nesse sentido, Flavinho, você acha que vale a pena o cirurgião também se dedicar mais ao ultrassom no consultório? Ele fazer seu próprio ultrassom? Eu tenho uma opinião que hoje essa história do ultrassom, do cirurgião fazendo ultrassom, do clínico fazendo ultrassom, se ele está treinado para isso e que serve como complemento do exame físico dele, né, eu acho que ele pode fazer isso. Agora, num lugar como São Paulo, por exemplo, com uma excelência de radiologistas, eu acho até que você tira um conflito de interesse nessa história toda, porque, de repente, você indica uma cirurgia pelo seu ultrassom, pode ser um conflito de interesse. Então, seria interessante que alguém que não fosse você falasse assim, olha, realmente esse caso é um caso de agressividade, melhor você operar. E aí não sendo você, né, para você tirar este conflito de interesse próprio. Né? Sim. Flavinho, tem uma pergunta aqui da Daniela Casanova. Ela está perguntando assim, existe alguma alteração na citologia da PAF que não indicaria a vigilância ativa? Então, isso é uma das coisas. Se o citologista, que tem que ser bastante experimentado, e isso é só no microscópio, aventasse a possibilidade de ter células do tipo Robineu, que são aquelas células parecidas com taxinhas, né, com pregos, né, o Robineu é isso, ou células mais altas, isso não indicaria a vigilância ativa. E eu diria a vocês que na vigilância ativa a gente precisa tomar muito cuidado com as células mais, vamos dizer assim, da forma de spindle cells, porque, eventualmente, lembre isso, né? A situação mais comum é nós estarmos diante de um carcinoma papilífero, mas nada impede da gente estar diante de um carcinoma medular, que, obviamente, não está indicado isso. Então, talvez a gente precisasse também rever essa situação de observação ativa, fazendo um rastreamento de calcitonina. Isso não está escrito em nenhuma diretriz, mas eu adianto a vocês que talvez a gente precisasse começar a tomar mais atenção nisso, né? Sim, como a aula passada que nós tivemos no curso de departamento sobre carcinoma medular, que provavelmente, se você pedir de rotina o CEA e a calcitonina, você vai detectar algumas alterações interessantes, que é só excluir que não sejam de outra causa, laboratorial, por exemplo, mas que sugiram que aquele nódulo, na realidade, não seja o carcinoma papilífero. Né? Eu acho que nessa situação a gente fala assim, é um carcinoma papilífero que eu estou fazendo aqui tudo bonitinho, mas talvez esse aqui eu deva fazer a dosagem de calcitonina para eu não ficar observando um carcinoma medular. Flavinho, porque para a gente considerar o carcinoma papilífero, na punção tem que vir um Bethesda 6. Né?
Bethesda 5, você ficaria confortável em fazer só observação? Você pararia a investigação só no Bethesda 5? Se você começa a avaliar alguns trabalhos, e eu já faço isso de rotina, toda vez que eu tenho uma punção de carcinoma papilífero e eu vou operar, eu já peço uma calcitonina. Por quê? Porque eu quero ter certeza que eu não tenha surpresas lá na hora da operação. Isso é uma das coisas. Eu vi dentro de um congresso latino-americano, uma defesa de fazer calcitonina sempre, como os italianos fazem, os europeus fazem, né? Os europeus fazem isso de uma maneira mais aberta, versus não fazer. Mas aí, quem defendeu de não fazer, que foi o professor Rui Maciel, ele falou assim, isso assim, sabe, essa não fazer, a gente precisa começar a pensar que a gente precisa usar o tirocínio. Então, olha, se eu tenho uma situação suspeita de células oncocíticas, das famosas células de Huttel, talvez a gente deva pensar em fazer mais calcitonina. Se eu tenho um TIRAD5 com uma punção benigna, talvez eu tenha que fazer calcitonina. Se eu vou fazer uma operação, uma observação ativa, talvez eu deva ter também essa situação resolvida, né? Sim, e Flávio, pelo que você leu nos seus trabalhos, no seu levantamento da literatura, você acha que a experiência da Latam a gente consegue extrapolar aqui para o Brasil? Porque, eu por acho enquanto, que sim. Veja, a gente o só tem o trabalho do do Pedro Rosário, Rosário, né? o trabalho do Pedro Rosário mostra isso. São 70 pacientes só que ele mostra, mas ele mostra, e é repetição. E se você olhar outros trabalhos, veja, eu trouxe a literatura da América Latina para que a gente faça isso. Mas se você olhar outros trabalhos, eles são superponíveis ao que eu chamei de inspiração, ao trabalho do Ito e ao trabalho do Tuttle, né? Então, eu acho que são superponíveis, sim. Então, de uma maneira mais clara, eu gostaria que vocês atentassem, sabe? A gente está num momento de novas tecnologias, a gente se atenta à nova tecnologia, a gente vamos dizer assim, a gente que consome nova tecnologia é considerado moderno, mas eu acho que as próximas diretrizes vão versar muito sobre observação ativa, até porque o mundo está passando por um momento financeiramente complicado. Nós estamos saindo, esperemos que nós saiamos dessa pandemia, mas a gente tem algumas situações bem difíceis, de modo que um carcinoma pouco agressivo, como é o carcinoma, vamos fazer o que o Miranda pediu aí, o não chamar de microcarcinoma, mas o carcinoma diminuto da tireoide, ele tem uma agressividade pequena, talvez valha a pena a gente começar a mudar, quebrar paradigmas, e em vez de indicar radioablação, cirurgia parcial e cirurgia com acessos remotos, que tem custos mais altos, talvez a gente tenha que retroceder um ponto e falar assim, opa, este paciente não deva ser operado. Óbvio que isso não deve, como eu estou falando para vocês, ser em casos isolados. A gente deve começar a entender que nós precisamos fazer protocolos que as instituições maiores, que as quais eu pesquisei, levem isso a cabo para a gente poder fazer isso no futuro nos nossos consultórios, né? Sim. Então, pegando esse gancho, Flávio, para fazer a vigilância ativa em consultório, ainda é um pouco temerário pela escassez de trabalhos e o respaldo que nós temos. Então, olha, isso deveria... Acho que a gente deve o que você sempre acha? citar isso. Então, eu acho que a gente deve citar para o paciente que existe essa opção. E quando o paciente fala, pô, gostei disso e não quero ser operado, você fala para ele assim, olha, eu não estou te oferecendo isso, eu estou dizendo que existe. E se você tomar a opção disso, o que eu posso é pedir para você efetivamente me fazer veja, se a gente tem um termo de consentimento, um termo que você saiba o que você está fazendo e eu vou te ajudar a fazer, mas você precisa me declarar isso claramente, né? Sim. Então, nessa situação, eu vou dizer que minha experiência de consultório privado, eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 pacientes. Há uns 6 meses atrás, eu conversei com uma paciente que veio há 10 anos atrás. Ela estava com 28 anos, ela não quis operar. Eu tive um contato muito grande com essa moça, por uma fisioterapeuta. Ela veio com o trabalho do Ito, que nós discutimos na consulta, e aí ela não quis operar. E aí, ela, em determinado momento que eu estava ajudando ela a fazer observação ativa, ela engravidou. E eu falei, pelo amor de Deus, agora eu não sei o que vai ser com essa gestação, porque a gestação é um momento novo. Não cresceu,
o nódulo dela, não cresceu, e eu falei com ela há 7 meses atrás, e ela continua sem operar. Eu perdi o segmento dela, e ela continua sem operar, né? Sim, muito bem. E agora, Flávio, uma dúvida. Como seria essa observação efetiva que o Dr. Cláudio Cerné escreveu no editorial? Na verdade, o que o professor Cerné coloca de efetividade, se você lê o editorial dele, levado lá no SBEM, muito interessante, e é junto com a mesma carta editorial do João, da doutora Ana Luísa Maia e da doutora Débora, do ICESP, é, o que ele coloca é que, assim, será que efetivamente nós teremos os pacientes sendo observados de maneira que nós não tenhamos perdas, né? Perdas de quê? Perdas de segmento? E essa situação biopsicossocial que a gente fala, né? Quer dizer, quantas vezes a gente fala de, tumor de língua, mas de uma outra maneira, nesse mesmo editorial, ele fala, o tumor de tireoide é um tumor que se presta a isso, porque ele tem uma agressividade muito menor do que quando a gente faz a observação do pescoço num T1, num T1 de língua, né? Que nós, na instituição, sempre falamos assim, meu Deus, será que vai fazer segmento adequado esse paciente? Melhor já esvaziar o pescoço, né? Mas, óbvio, um câncer de língua não se compara a um carcinoma papilífero de tireoide. Né? Não, sim. Mesmo contando, Flávio, pelo tamanho do Brasil, e a gente tem duas realidades, né? Tem a medicina privada e a medicina pública. E, às vezes, a medicina pública, o paciente tem que se deslocar, tem que agendar para fazer ultrassom, tem que aguardar o laudo do ultrassom, tem que aguardar o laudo dos exames para retornar. Existe um tempo, um delay, que já ultrapassou o período ideal de acompanhamento dele, que seria de 6 a 12 meses, não é? É esse o período de retorno dos pacientes. Então, mas é nessa medicina pública e na medicina institucional onde vão ter os maiores ganhos do ponto de vista de custo, né? Então, a gente fica realmente aí, como falavam assim antigamente, entre a cruz e a espada, né? Eu acho que eu ficaria aqui a deixa para os mais novos de que se esforçassem, né, e fizessem protocolos junto às suas instituições acadêmicas com o objetivo de manter esse estudo, esse trabalho da vigilância ativa e, a partir daí, publicar na revista nossa da sociedade com o objetivo de ampliar o horizonte o conhecimento acerca do tema, e, a partir daí, a gente vai ter um embasamento para uma característica nossa do país. Eu acho que vai ser a partir de publicação de mais trabalhos, e não restrito um ou outro somente, porque ainda está pouco, né? O grupo da Santa Casa que fez com 15, você chegou a ler o artigo deles? Não, eles não foi publicado. Nada. Na verdade, essa é uma situação que, quando eu fiz essa pesquisa, eu fui ligando para todas as pessoas que eu achava. E aí, você está com protocolo de microcarcinoma? Não. Você está com protocolo? Não. Aí eu conversei com a Carolina Ferraz e falei assim: nós estamos fazendo aqui, tá complicado, só tem 15 pacientes e tal. Por quê? Porque ainda a cabeça do brasileiro, de uma maneira geral, não, deixa eu operar. É como está lá na situação de Buenos Aires, né? E você veja que se o Pedro Wesley Rosário conseguiu uma aderência maior, foi porque ele sugeriu e os pacientes aceitaram. Eu acho que essa é uma situação que no Brasil seria melhor, mais aceita. Mas também nós estamos num momento de mudança e eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes da sua cidadania e dos seus direitos, né? Então, tudo isso precisa ser colocado bem claramente, né? Talvez venha a calhar, viu? O trabalho do Pedro Wesley foi de quando? 2019, 2019. Né? Todos os trabalhos são de 2019. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Agora, talvez, na pandemia, os pacientes estejam mais afeitos a não quererem operar e evitar o hospital. Eu acho que, inclusive, esses casos... Hoje eu conversava com o Felipe Vanderlei dos protocolos que estão ocorrendo no HC, que, obviamente, são muito interessantes, mas que nós não temos na instituição pública tantos casos de microcarcinoma como nós temos nas instituições privadas, né? Por quê? Porque nós recebemos pacientes que foram fazer rastreamento de doenças da tireoide, coisa que não deve ser feita, né? As diretrizes falam para não ser feitas. Mas isso acontece, e aí a gente tem que lidar com esses pacientes, né? E tem que lidar de uma maneira que talvez futuramente a gente tenha que pensar melhor. Então, talvez as instituições privadas possam levar a cabo melhores protocolos do que até mesmo instituições públicas. Mas daí essas instituições privadas precisam estar ligadas a alguma situação de ensino, de pesquisa, e que a gente deva pensar isso no futuro. Né?
porque pensando no viés de seleção dos pacientes, os microcarcinomas iriam mais para a instituição privada. Mas se os colegas que trabalham em instituições privadas não se atentarem e fazerem, né, os trabalhos, ou quiserem fazer trabalhos nesse tema, a gente não vai conseguir extrapolar para o sistema público. Então, vai demorar todo esse tempo. O Ito já passou quase 15 anos desde que ele começou, que ele publicou primeiro, né? Foi 15 anos. E a gente não está começando o nosso. Ó. Ele já tem a primeira publicação dele é de 2003, ou seja, já tem 18, quase 18 anos, né? Quase 18 anos, sim. Então, se a gente não começar do privado, extrapolar, publicar e fizer essa migração de dados e iniciar protocolos no sistema público, porque no sistema público a gente vê dados avançados, né? Os nossos casos são mais avançados, que não seriam estritamente para vigilância. A gente não vai conseguir estabelecer protocolos e caracterizar essa população. Isso mesmo. Flavinho, nós estamos... eu fui criticado aqui, criticado não, eu chamei de Flavinho, o pessoal, pô, não é Flavinho, é Flavião. Eu falei, tá bom, é intimidade. Pelo meu tamanho, talvez seja Flavião, depois que eu já passei no jeito, mas está tudo bem. É o carinho da amizade, não tem problema Flavinho. Me chamar de Flavinho, não tem problema me chamar, os amigos têm tudo aí, não tem problema não, está tudo dentro de casa aí. Acho que o bate-papo foi bom, né? Acho que foi bom. Sim. Não estou vendo mais questões aqui, né? Acho que está tudo muito tranquilo, né? Sim. Eu creio que podemos encerrar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manifeste-se agora. Do contrário, nós vamos encerrar, então, a nossa aula no departamento. Eu gostaria de agradecer todo o apoio que a APM tem nos dado, então, da logístico e dos e-mails e de concatenar essa ligação entre os palestrantes, a sociedade brasileira e a apresentação online. Queria agradecer também a Andréia pelo esmero, a secretária da nossa sociedade, pelo esmero que ela teve de sempre nos cobrar e lembrar das nossas obrigações enquanto aqui no departamento. Então, o departamento de tireoide agradece muito ao nosso palestrante, o meu amigo Flávio, e sobre a aula de vigilância ativa no câncer de tireoide, epidemiologia, e vamos nos encontrar, então, na próxima aula, que o calendário será liberado mais para frente. Flávio, últimas palavras. Perfeito, gente. Eu agradeço a sociedade, ao Juliano, obrigado pelo convite e espero que eu tenha contribuído um pouco com a formação dos mais jovens e que os mais velhos tenham tido um momento aí de reflexão. Abraços a todos aí. Um grande abraço.